Mais importante do que o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo, o que realmente sacudiu Brasília nesta terça-feira foi o depoimento explosivo do ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, no Senado Federal. Conectado por videoconferência diretamente da Itália, ele apresentou documentos e relatou práticas que, segundo ele, revelam um esquema de censura e manipulação processual dentro do TSE, comandado por Moraes. Talhaferro não poupou palavras. Afirmou que a fundamentação das buscas e apreensões contra empresários brasileiros bolsonaristas foi forjada, caracterizando o que classificou como pesca probatória e fraude processual. Para resguardar as informações, ele garantiu que parte do material já está em mãos de uma emissora nacional, para que nada seja abafado. A cada detalhe exposto, a imagem de Moraes se deteriora. O depoimento deixou claro que o ministro, longe de atuar como magistrado imparcial, teria transformado a toga em instrumento de poder político, perseguindo adversários e atropelando garantias fundamentais. Talhaferro foi convocado a falar sobre o chamado esquema de censura conduzido pelo TSE durante as eleições de 2022. E o depoimento dele expôs um cenário devastador para a imagem do ministro Alexandre de Moraes. O ex-assessor do TSE apresentou documentos que comprovam que a fundamentação das buscas e apreensões contra empresários bolsonaristas foi forjada. Um ministro da mais alta corte do país, guardião da Constituição, não pode agir como chefe de inquérito particular, manipulando provas e perseguindo adversários políticos. Isso destrói a confiança da sociedade no judiciário e compromete ainda mais a legitimidade das decisões do Supremo. Alexandre de Moraes, diante do que foi relatado nesta comissão, não tem mais a menor condição de permanecer no cargo. A atuação dele, segundo os integrantes da comissão, ultrapassou os limites da legalidade e mergulhou na esfera da arbitrariedade e do crime contra a Constituição e os direitos individuais. O uso do aparato judicial para atingir empresários e opositores não é apenas uma distorção do papel do STF, mas uma ameaça concreta às liberdades democráticas. Entre os pontos mais sensíveis, Eduardo Talhaferro relatou e mostrou vazamentos de informações sigilosas e o uso de documentos internos para embasar decisões judiciais que, segundo ele, extrapolavam os limites legais e atingiam opositores políticos. A convocação partiu do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e aconteceu no mesmo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A cada novo depoimento, o que emerge é a imagem de um ministro que transformou a toga em instrumento de poder político. Permanecer no cargo, depois do que foi exposto, não é apenas insustentável, é uma afronta à democracia brasileira. O senador Magno Malta fez uma pergunta. E veja como ele, Talhaferro, respondeu. Talhaferro, o senhor confirma a existência de uma força-tarefa informal no TSE e STF para monitorar cidadãos e emitir certidões positivas sem provas materiais? Se sim, pode apresentar atas, ordens escritas ou mensagens, WhatsApp, audiências de custódia que autorizaram legalmente essa estrutura? Senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. Confirmo sim, e de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado
por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Que existe sim o material e que o material é verdadeiro, já inclusive atestado, que eu não deixaria de tomar esse cuidado com um perito chamado Wanderson Castilho, para que ele atestasse todo o material que eu estou apresentando e que eu vou colocar à disposição dessa comissão. É um material fidedigno, com seus devidos hashes, com sua cadeia de custódia preservada, é um material garantido sem qualquer tipo de manipulação. Mas, voltando à vossa pergunta, nobre senador, sim, de fato existia. Ficou muito sério agora. Muito, mas muito sério mesmo. Você já ouviu aquele ditado, fogo cruzado não dói? Pois é. O depoimento bombástico de Eduardo Talhaferro aconteceu no mesmo dia e na mesma hora em que o ministro começou a condenação do ex-presidente Bolsonaro. Essas revelações, se as provas forem apresentadas fisicamente e se elas forem reais, verdadeiras, então não haverá mais como o senador, na pessoa do senhor Davi Alcolumbre, não digo nem o senador, ele também, mas o Senado como um todo, e principalmente o senador Davi Alcolumbre, segurar mais um pedido de impeachment. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, não vai mais haver possibilidades dele defender o ministro sancionado, porque quem o fizer estará cometendo crime também, e sério. Obviamente que se essas provas forem auditadas e forem verdadeiras. Crime de prevaricação e vários outros, como formação de quadrilha e organização criminosa. A coisa ficou muito séria e muito feia. A partir de agora, quem ficar por último, que apague a luz.